A história começa nos apresentando Lee Yo-un, um jovem universitário que leva uma vida extremamente comum e cansativa. Durante o dia, ele se dedica aos estudos e ao trabalho de meio período, em uma cafeteria. Quando sua jornada finalmente termina, ele pega sempre o mesmo trem, o último trem da noite. Aquele momento é quase como se fosse um ritual, e existe algo que ele já percebeu há algum tempo. Sempre existe uma garota no mesmo vagão. Ela sempre carrega um violão com ela. Yo-un começa a criar uma pequena curiosidade sobre essa garota misteriosa. Ele não sabe seu nome, idade ou motivo de ela estar sempre carregando aquele instrumento tão tarde da noite. Ela é apenas a garota violão. Mesmo curioso, ele nunca tem coragem de puxar o assunto. Afinal, seria estranho chegar do nada falando com uma desconhecida que ele só vê no trem. Em uma dessas noites, Yo-un tá ouvindo uma música em seu fone de ouvido. Não é qualquer música, é uma canção de Long Afternoon, sua banda favorita. Enquanto está perdido em seus pensamentos, acontece algo constrangedor. Seu fone se desconecta sem que ele perceba. De repente, a música começa a tocar alto pelo celular, quebrando completamente o silêncio do vagão. Yo-un fica em choque. Ele rapidamente tenta desligar o som, mas antes que consiga simplesmente esquecer aquilo, ele percebe que alguém está olhando para ele. É a garota violão. Yo-un imagina que ela vai reclamar do barulho, mas acontece o contrário. Ela reconhece a música com uma expressão de surpresa. Ela demonstra interesse ao perceber qual banda ele estava ouvindo. É nesse instante que algo muda. Pela primeira vez, os dois começam uma conversa. Eles falam sobre as músicas, os sentimentos que elas transmitem e também como aquela banda consegue tocar o coração das pessoas. Yo-un fala com muita sinceridade. Enquanto escuta cada palavra de Yo-un, a garota fica em silêncio por alguns momentos. Ela demonstra uma emoção diferente, um pequeno sorriso, um olhar surpreso, como se aquelas palavras tivessem um significado muito maior para ela. Isso acontece porque existe algo que Yo-un não sabe. A garota do violão se chama Shin Hae-in. Ela não é apenas uma fã de Long Afternoon, ela é a própria artista da banda. Aquelas músicas que Yo-un elogia com tanta sinceridade foram escritas e cantadas por ela, mas Hae-in decide esconder sua identidade. Pela primeira vez, ela encontrou alguém que ama sua música sem saber quem ela é, sem expectativas e sem tratar ela como uma celebridade. Ela pode simplesmente ser uma garota comum em um trem. E quando chega a hora de descer, a conversa termina de forma simples. É apenas um encontro pequeno entre duas pessoas que, por coincidência, dividem o mesmo caminho de volta para casa. Quando o trem parte e eles seguem suas vidas, os dois ficam pensando naquele breve momento. Para Yo-un, a garota misteriosa do violão deixou de ser apenas alguém que ele via todos os dias. Agora ela é alguém que ele quer encontrar novamente. Para Hae-in, pela primeira vez em muito tempo, alguém ouviu sua música e falou sobre ela daquela maneira, sem saber quem ela era. E é assim que começa a história de My Bias Gets on the Last Train. Depois do encontro inesperado do último trem, a vida de Leon volta ao normal. O dia seguinte começa como qualquer outro, mas existe um pequeno detalhe que mudou completamente seus pensamentos: a garota do violão. Mesmo tentando agir como se não fosse nada demais, ele continua se lembrando da conversa da noite anterior. A sensação de finalmente ter encontrado alguém que conhece Long Afternoon permanece em sua mente. Quando o trabalho termina, Yo-un segue seu caminho para a estação de trem. Naquela noite, tudo parece diferente. Ele percebe que está olhando ao redor com mais frequência. Ele está procurando alguém, a garota que carregava um violão. Por alguns instantes, ele não a vê, e uma pequena decepção aparece em seu rosto. Então, pouco depois, ela entra no vagão com o mesmo visual tranquilo de sempre, com o violão nas costas. No momento que Yo-un a vê, seu rosto muda imediatamente. Ele tenta manter a calma, mas sente o alívio que nem ele esperava sentir. Do outro lado, Hae-in também percebe sua presença. A situação é um pouco estranha no começo. Eles ainda são praticamente desconhecidos, não sabem muito sobre o outro, mas o silêncio entre eles já não parece tão desconfortável quanto antes. Depois de alguns momentos, eles começam a conversar novamente, e como era de se esperar, o assunto volta para Long Afternoon. Yo-un começa a falar sobre as músicas que mais gosta. Ele comenta como as letras parecem entender sentimentos que ele nunca conseguiu expressar. Conta que, em momentos difíceis e solitários da sua vida, aquelas músicas foram como uma companhia silenciosa. Enquanto ele fala, Hae-in apenas escuta, mas, por dentro, seus sentimentos estão completamente agitados. Para Yo-un, é apenas uma garota que gosta da mesma banda, mas para Hae-in, cada palavra que ele diz tem um significado mais profundo. Aquelas músicas que ele está elogiando foram criadas por ela. Como artista, ela já recebeu muitos comentários sobre seu trabalho, mas aquele momento é diferente. Na frente dela está alguém que não sabe quem ela é. Isso faz ela sentir algo que não sentia há muito tempo: felicidade. A conversa continua enquanto o trem passa por uma estação após a outra. Diferente da primeira vez, agora eles falam com mais naturalidade. Eles começam a descobrir pequenos detalhes sobre a personalidade um do outro. E um percebe que Hae-in não é apenas alguém que compartilha o mesmo gosto musical. Ela é gentil, calma e fácil de conversar. Já Hae-in percebe que Yo-un é uma pessoa sincera e atenciosa. A distância entre os dois começa a diminuir. Logo, o anúncio da próxima estação interrompe a conversa. Eles se despedem, enquanto Yo-un deixa o trem.
ele percebe uma coisa. A parte mais cansativa do seu dia não é mais o caminho para casa. Na verdade, aquele último trem se tornou o momento que ele mais espera. E Rain sente exatamente o mesmo. Chegando em casa, Rain pensa em revelar a verdade. Seria tão simples e tudo seria esclarecido. Mas ela para. Ela imagina como o olhar dele poderia mudar naquele instante. E ela não quer perder tudo aquilo. Então, pela primeira vez em muito tempo, Rain decide continuar sendo apenas uma garota comum, carregando um violão. No dia seguinte, em um estúdio de música, Rain olha para uma foto e se pergunta se deveria tentar postar aquilo no Instagram. Nesse momento, algumas pessoas saem. Ela pergunta se estavam desocupando a sala A, o que confirmam imediatamente. Logo, um dos rapazes pergunta se pode fazer uma reserva para a próxima segunda-feira no mesmo horário. Rain verifica se é a sala A e confirma que a reserva pode ser feita. Porém, o rapaz acrescenta outra coisa e pergunta se ela poderia lhe passar seu número ou Instagram, pois queria falar com ela há algum tempo. No início, Rain fica sem reação e se desculpa. Isso surpreende o rapaz e ele vai embora dizendo que foi constrangedor. Seu amigo confirma a situação e lembra que já tinha avisado que aquilo não daria certo. Enquanto isso, Rain começa a limpar a sala. Durante isso, alguém entra. É o seu tio, que chegou mais cedo. Ele comenta que o ensaio foi simples. Ele é Shin Hyung, tio de Rain e gerente do estúdio. Rapidamente, ele pergunta por que ela rejeitou o rapaz mais cedo, dizendo que achava que ele era exatamente o tipo dela. Ao ouvir isso, Rain pergunta se ele viu tudo e o acusa de espioná-la. Seu tio nega e garante que foi apenas uma coincidência. Mesmo assim, insiste em saber por que ela não deu seu número. Pergunta se foi porque ela não gostou dele. Ela responde que não gosta de falar no telefone porque não consegue ver o rosto da outra pessoa em mensagens ou ligações. Mas então acrescenta a parte mais importante. Aquela banda não faz o estilo dela. Depois, ele traz um assunto mais importante. A gravação das 10 horas foi cancelada. Antes de sair, ele diz que depois de limpar aquela sala, ela pode ir para casa, pois ele cuidará do resto. Nesse momento, Rain olha pro relógio e percebe que são 8 horas. Isso a anima, pois poderá trabalhar em músicas novas em casa. Mas antes de sair, seu tio entra e lhe entrega algo como presente. Ela pega, agradece e pergunta o que é. Seu tio explica que hoje é o dia dos namorados e como um tio atencioso comprou aquilo no caminho. Ao ver o que é, Rain chama o tio e pergunta se pode tocar guitarra um pouco antes de ir embora. Sem fazer muitas perguntas, ele responde para fazer o que ela quiser. Enquanto isso, no café, Lee Yeon diz à chefe que está indo embora e ela pede para ele tomar cuidado. Depois brinca desejando uma viagem romântica até em casa. No caminho para o metrô, o jovem se joga numa cadeira e comenta que o dia foi caótico. Ele começa a estudar e pensar que poderia melhorar suas notas em idiomas durante as férias, mas está tendo muita dificuldade. Então ele percebe alguém, é a Rain. Ele a cumprimenta e ela responde, mas logo se nota algo e se pergunta se aquilo em sua mão é um presente. Como se lesse seus pensamentos, ela explica que é um presente do Dia dos Namorados. Ele entende, mas pensa que ela deve ser muito popular, já que é muito bonita e estilosa. Ele imagina que ela deve estar cercada por pessoas legais e de presentes o tempo todo. Então diz a si mesmo que não deveria se importar, já que eles nem se conhecem tão bem assim. Nesse momento, Rain pergunta se estudar é muito difícil. Ele confirma. Ao ouvir isso, ela oferece algo para ele comer e diz que doces ajudam a recuperar a energia, já que pensar exige açúcar. Ele pergunta por que ela está dando aquilo se alguém tinha dado aquilo para ela. Ela responde que não gosta de doces e que se levasse para casa, acabaria jogando fora. Yeon recusa, achando demais e acreditando que aquilo tinha sido presente de outro cara. Rain fica confusa, então ele confirma sua suspeita, dizendo que nesse dia é comum rapazes darem coisas para garotas. Os dois ficam em silêncio por alguns segundos, depois ela esclarece que o presente era do tio dela. Além disso, pergunta se ele realmente achava que ela daria para outra pessoa algo que outro cara lhe deu, e acrescenta que agora está decepcionada. Isso deixa Yeon vermelho de vergonha, rindo nervosamente. Então ele pega o pacote e pergunta se são balas ou chocolate. Ela acha ele um idiota, mas comenta que não experimentam ainda, então não sabe, mas sabem que são caramelos artesanais e ouviu dizer que estão na moda. De qualquer forma, diz que são doces e pede para ele comer durante os intervalos do estudo, porque sem açúcar ele não vai conseguir pensar. Enquanto pega o pacote, ele pensa que nunca viu algo assim antes, então sugere que Rain pegue um também, afinal foi presente do tio dela. Ela concorda e diz que ele terá que contar amanhã o que achou, ou ela ficará decepcionada. Rain abre a boca e fecha os olhos. Vendo isso, ele pergunta se ela quer que ele coloque na boca dela. Ela responde que sim. Explica que está afinando a guitarra e as mãos estão engorduradas, então é melhor não usá-las. Pede para ele colocar o doce na língua dela para que ela possa chupá-lo. Ele responde que ela poderia levar para casa e comê-la, mas Rain insiste. Gentilmente, o garoto leva o doce até os lábios dela, porém ela reage de forma estranha, deixando-o preocupado. Ela responde que o doce é simplesmente doce demais. Ele pergunta se é verdade. Ela confirma e pede para ele experimentar também. Quando ele come um, sua reação é a mesma. Ele reclama que é doce demais. Ela ri um pouco e diz que o sabor é intenso, que dá até dor de cabeça. Comenta que definitivamente deveriam comer aquilo com café ou chá amargo para equilibrar. Yeon concorda e diz que essa combinação parece boa, então pergunta se ela quer outra.
ela recusa por enquanto. No dia seguinte, na casa de Yeon-un, ele dorme até o despertador tocar. Ao acordar, reclama que parece ter dormido só 30 minutos, mesmo já sendo de manhã. Ele pensa no que vai comer de café da manhã, então vê os caramelos. Pensa que ainda sobraram alguns. Mesmo lembrando de quão doces eram, decide comer um. A doçura extrema desperta seu cérebro sonolento. Ele percebe que ela estava certa, aquilo realmente funcionava. Agora está completamente acordado e pronto para começar o dia. Nesse momento, o seu celular vibra. Quando vê o que é, fica surpreso. Long Afternoon postou algo novo em seu Instagram. Esse vídeo foi até apenas o 4º capítulo dessa história. Se vocês gostaram, deixa o like, comente alguma coisa e se inscreve no canal para apoiar ainda mais esse tipo de conteúdo. Se vocês gostarem, eu vou fazer uma parte 2, até 3, 4, postando ainda mais capítulos. Se vocês quiserem dar algumas dicas, por favor, deixe nos comentários. Eu sei que esse vídeo não foi muito longo, comparado a um vídeo comum de recap, mas esse aqui é só um teste. Então é isso. Falou, até o próximo vídeo.